No final do século XIX, a região que hoje conhecemos como Estado do Acre passou por momentos de muita instabilidade. 3 países tinham interesse no território: Brasil, Bolívia e Peru. O embate entre os 3 passou para o campo de batalha e gerou um conflito que durou aproximadamente 4 anos. Os bolivianos que ocupavam a região foram expulsos e o governador do Amazonas, Ramalho Júnior, organizou uma invasão do território liderada pelo espanhol Luiz Galvez Rodrigues de Arias. A expedição de Galvez declarou o Acre como uma república independente em 1899. Mas o Brasil reconhecia o Acre como território boliviano. Enviou então uma tropa para dissolver a Revolução Acreana. Barões da Borracha, imigrantes nordestinos, uma companhia americana, um aventureiro espanhol, um militar em busca de glórias e um barão diplomata são alguns dos personagens de um dos mais curiosos capítulos da história brasileira, a Revolução Acreana. Após tantos conflitos, foi na mesa de negociação que a competição histórica entre Brasil e Bolívia foi finalmente concretizada. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A Revolução Acreana foi uma revolta popular contra a Bolívia, ocorrida durante a Primeira República Brasileira na região noroeste boliviana. O episódio em questão compreende 3 conflitos distintos que culminaram com a anexação do Estado do Acre ao território brasileiro. Na virada do século XIX para o XX, auge da Segunda Revolução Industrial, um simples produto fez com que uma região até então esquecida se tornasse o centro de um conflito internacional. Bolívia e Brasil se viram no meio de uma série de contenciosos motivados pela extração do látex, matéria-prima da borracha. Desde os anos 1880, a região que compreende o atual estado do Acre, à época pertencente à Bolívia, era povoado por colonos brasileiros. Muitos haviam imigrado do Nordeste em busca de melhores condições de vida. Em 1899, o governo boliviano decidiu instalar um posto de alfândega em Puerto Alonso, atual Porto Acre. Tal decisão levou a uma revolta da parte dos colonos. Ramalho Júnior, governador do Amazonas, apoiou os revoltosos enviando uma expedição comandada pelo jornalista e aventureiro espanhol Luiz Galvez. A economia do estado dependia fortemente da exportação de ouro branco, apoiado pelos barões da borracha brasileiros. Galvez proclamou a Primeira República do Acre. Esta teve vida curta, pois o governo brasileiro, buscando manter a paz com a Bolívia, não reconheceu a região autônoma. Todavia, durante sua curta existência, foram descobertos planos do governo boliviano de arrendamento do Acre para uma companhia privada dos Estados Unidos. A existência de tal acordo, que contava ainda com a ajuda militar dos Estados Unidos em caso de um contencioso com o Brasil, fez com que as opiniões dos dignatários brasileiros sobre a posse de terra mudassem. Em novembro de 1900, contando com a bênção do novo governador do Amazonas, Silvério Neri, um grupo de brasileiros proclamou a Segunda República do Acre. A Bolívia retaliou, enviando uma força militar para a região. Sem armamento e munição adequados, apenas um mês após sua criação, foi posto fim à segunda tentativa de independência do Acre. Mas não as escaramuças entre brasileiros e bolivianos. Em 1902, sob o comando do militar Plácido de Castro, um veterano da Revolução Federalista, as forças brasileiras fizeram uma nova investida.
Mesmo não sendo uma tropa regular do governo, os brasileiros alcançaram importantes vitórias. Financiados pelo dinheiro da borracha e agora organizados e treinados, as forças de Plácidos proclamaram em 1903 a Terceira República do Acre. Para suprimir a revolta, o general Pando, presidente da Bolívia, comandou pessoalmente as tropas, mas o governo brasileiro agiu rápido. Além de mandar as forças armadas para a região, entrou em cena a diplomacia do Barão do Rio Branco. O chanceler brasileiro conseguiu uma saída negociada para a situação. Sem o apoio dos Estados Unidos, a Bolivian Trading Company foi contemplada nas negociações. A Bolívia aceitou trocar o Acre por terras do Mato Grosso, além de uma compensação em milhões de libras esterlinas, mas a promessa de que seria construída uma ferrovia para levar o desenvolvimento à região. O Tratado de Petrópolis, que garantiu a posse do Acre ao Brasil, foi assinado em 1903. Após tantos conflitos, foi na mesa de negociação que a Revolução Acreana foi finalmente concretizada, levando ao triunfo da diplomacia brasileira. O Tratado de Petrópolis estabeleceu o fim do confronto entre brasileiros e bolivianos pelo território do Acre. A negociação de paz foi muito bem conduzida pelo ministro Barão do Rio Branco e resultou na concessão por parte da Bolívia da região acreana. No ano de 1904, o Tratado de Petrópolis foi regulamentado por lei federal e o Acre passou a fazer parte oficialmente do território brasileiro. Mas somente em 1962 que o Acre foi considerado Estado brasileiro. A data 6 de agosto foi oficializada como Dia da Revolução Acreana.